paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão, é com uma satisfação enorme que estamos aqui, mais um domingo pela manhã na nossa Escola da Palavra. Temos assuntos interessantes a tratar nessa Escola da Palavra de hoje, que falará muito, assim eu acredito, aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você a estar viajando comigo, a estar aprendendo comigo no que o Espírito Santo tem a nos instruir na manhã deste dia. Antes de começarmos essa aula, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração. Pai Celeste, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa escola da palavra, nos dando, ó Deus, o entendimento daquilo, Pai querido, que verdadeiramente nós precisamos aprender. Pai querido, que seja o teu Espírito Santo nosso instrutor, seja ele, Pai querido, nosso orientador, seja ele o nosso professor. Que nós, na manhã deste dia, possamos sair dessa aula, dessa escola da palavra, alimentados pelo teu Espírito Santo, entendendo, Pai querido, os teus propósitos para as nossas vidas. Que assim seja feito, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, a nossa Escola da Palavra, ela vai começar com uma continuidade da aula passada, né? A aula passada, onde o nosso amado pastor Magno, né, foi o nosso professor, é uma continuidade, né? A aula dessa semana é uma continuidade da aula passada. Só que essa aula agora nós vamos tratar de um tema bem interessante, chamado Resistindo os Apelos do Mundanismo. Quando a gente fala de resistir ao apelo do mundanismo, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi essa: como o mundo te vê? É bem interessante que eu aceitei Jesus em um tempo onde o cristão verdadeiro, aquele que tinha um compromisso com o Senhor Jesus, ele é diferenciado desde o princípio. E quando eu aceitei Jesus, era perceptível essa diferença. Eu gostaria de ressaltar no início dessa escola da palavra que resistir os apelos do mundanismo, quando a gente fala do mundanismo dentro da igreja, a igreja somos nós. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Quando nós dizemos que o mundo está entrando na igreja, eu gostaria que você continuasse entendendo dessa forma, que o mundo, né, está querendo entrar em nós e nós devemos resistir isso com todas as nossas forças, sempre pedindo ajuda do Espírito Santo de Deus. Então vamos dar início a essa escola da palavra. Vejamos, aqui nós temos uma foto de um jovem fumando um cigarro. Aí de repente você olha para esse jovem assim e fala: poxa, vou pregar a palavra para esse jovem. E aí você chega para ele e fala: olá jovem, tudo bem? E aí ele te diz: a paz do Senhor. Aí você, mas como a paz do Senhor? Se esse jovem está fumando, se esse jovem não traduz, o viver dele não traduz um viver de Cristo. Não tem alguma coisa de errado acontecendo. É um mundanismo tomando conta da igreja. É esse o assunto que nós iremos tratar. E começando a falar desse assunto, o homem é um ser capaz de produzir cultura. Antes da queda, os princípios aprendidos e desenvolvidos pelo homem eram subordinados aos padrões morais, éticos e sociais estabelecidos pelo próprio Deus. Portanto, nessa época, a cultura refletia a imagem moral de Deus no homem. Isso é bem interessante.
que o homem foi feito no Éden, o homem foi instruído no Éden, como diz o texto que nós acabamos de ler, com os padrões morais, éticos e sociais estabelecidos pelo próprio Deus. Mas quais eram esses padrões éticos, morais e sociais? Assim como o texto diz, e nós temos aí algumas referências, vai dizer que esses padrões a cultura refletia a imagem moral de Deus no homem. Você consegue entender isso? Nós temos aqui alguns textos e é bem interessante se nós formos observar um pouquinho do que seria essa cultura moral, né, de Deus no homem. Eu gostaria de convidar você, minha querida irmã, meu querido irmão. É bem interessante que tenhamos à mão sempre a palavra de Deus para que possamos consultar as referências sempre que nos despertar uma curiosidade. Será que verdadeiramente lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 31, vai nos trazer uma ideia de uma cultura moral, ética e social de Deus em mim? Então vejamos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai dizer assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus, 28, e Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Olha, querido, olha, querida, amada irmã e amado irmão. Olha aqui como nós dissemos aqui que é uma cultura. Olha que cultura é essa, né? Que o Senhor ele começa a demonstrar a nós através do Gênesis no capítulo 27 até no capítulo 1, versículo 27 até o 31. Percebam, Deus está ensinando o homem a viver no ambiente em que ele, o Deus, criou o homem. Ele colocou o homem lá e falou assim: olha, queridos, você vai ter que, olha, querido homem, né, que foi o primeiro a ser criado, você vai ter que se habituar. Olha, faça isso, faça assim, coma isso, faça assim. Perceba que os princípios éticos, sociais, né, ali, ó, éticos e sociais, Deus ensinou ao homem. Deus falou com o homem o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. O que ele deveria realmente comer, o que era para plantar, o que eram as aves do céu. Deus instruiu o homem, né? Então as instruções elas começaram a ser orientadas por Deus já lá no princípio. Observemos. Onde foi que tudo começou? Ó, com a entrada do pecado no mundo, Deus tinha instruído o homem. Aí o homem pecou, aí olha, com a entrada do pecado no mundo,
não apenas a criação foi afetada, mas também a natureza moral e ética humana. Consequentemente, toda a produção intelectual e cultural da humanidade ficou condicionada à desobediência e rebelião contra Deus. Preste bem atenção que nós lemos que Deus ele cria o homem no Éden e ele começa a instruí-lo como ele deve e como ele não deve agir e o que ele deve o que ele não deve fazer. Quando o homem peca e vai de encontro àquilo que Deus ensinou, àquilo que Deus orientou, os padrões moral do homem, eles também são deturpados. Olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Com a entrada do pecado no mundo, não apenas a criação foi afetada, não só o homem foi afetado, mas também a natureza moral e ética do homem foi afetada com o pecado. Né? Consequentemente, toda a produção intelectual e cultural da humanidade ficou condicionada à desobediência. Você está conseguindo entender o raciocínio? Aonde tudo começou? Pois é, começou lá quando Adão peca. E esse texto ele está dizendo isso. Né? O pecado ele simplesmente afeta também a nossa natureza moral e a nossa natureza ética. Né? Aquele pecado de Adão lá no princípio. Né? Isso nós temos que entender. E essas informações, elas estão lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Vamos ler? Gênesis 3, versículo 17 ao 19. Ó. E a Adão disse, visto que antecedeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu lhe ordenara que não comeste, maldita é a terra por sua causa. Olha, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Preste bem atenção. O homem que era para ser eterno, agora já tem os dias da vida dele contado. O homem que era eterno já tem agora a fadiga de ter que plantar para poder se alimentar, algo que a terra daria naturalmente. Perceba que as coisas estão mudando. E essas mudanças as quais Deus estabeleceu, elas também são de âmbito moral e ético. Vamos ler porque o texto diz do 17 ao 19. Então, leiamos aqui agora o 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, até que morra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Consegue perceber que Deus, ele aqui sentencia um homem que era para ser eterno? Consegue perceber que alguns padrões moral de Deus e ético mudaram? A natureza moral, você consegue entender isso? Isso é muito interessante, queridos. E aí nós vamos perceber que por causa do pecado, né, não só o padrão moral, ético de Adão mudou para com Deus, mas quando nós continuamos lendo o livro de Gênesis, a gente percebe que dos filhos de Adão, que são relatados no livro de Gênesis, que são eles Caim e Abel, também há uma deturpação moral em Caim. Né? Há uma deturpação ética em Caim. Aí você fala, mas de onde foi que esses jovens, esse jovem Caim ficou com esse problema? Onde é que foi gerado isso? Quando Adão peca. E isso nos traz uma reflexão muito grande. Né? O pecado de Adão, ele acaba refletindo na vida de Caim. Isso está dizendo alguma coisa para você, queridos? A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho, caminha com ele, para que ele possa observar os seus passos e segui-los. A Bíblia vai nos dizer que no tempo de Jesus existiam os talmides, né, os talmidins, que eram os discípulos,
E a história conta que os discípulos eles eram cobertos pela poeira dos seus mestres, pela poeira dos pés dos seus mestres. Por quê? Porque eles, onde o mestre ia, eles iam atrás, observando o seu mestre na maneira de viver, na maneira de se portar, né? Na ética e na moral. E provavelmente ele ia adquirir ali alguns costumes, né? Algumas manias extraídas do seu mestre, de tanto acompanhar. Então vamos lá. Onde foi que tudo começou? Né? E aí aqui a gente vai dar continuidade. Uma sociedade dominada pelo pecado só pode produzir uma cultura contrária aos princípios da palavra de Deus. Deus não criou o homem para ter uma conduta moral ou ética diferente da dele, né? Errada, pecaminosa. Não, essa conduta moral e ética ela foi quebrada quando o homem desobedeceu às orientações sociais que Deus deu a ele no Éden. Amém? Então vamos lá. Olha, o cuidado com as adaptações culturais. Embora sejamos influenciados pela cultura do nosso povo desde o nascimento, a Bíblia adverte-nos do perigo de nos tornarmos amigos do mundo. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Abra em Tiago 4. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Tiago. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Esse versículo, diga-se de passagem, nós vamos ver ele falando muito, não só Tiago 4, como vamos ler alguns versículos também em 1 João. Mas, em primeiro lugar, vamos ver o que diz a palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos falando das adaptações culturais. Nós costumamos dizer que o homem é um produto do meio, né? Ele se adapta à cultura, ele se adapta, né, às maneiras, e isso para nós que somos cristãos é muito perigoso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos contaminar com a cultura desse mundo. Aí você pergunta assim, mas irmão Marcelo, que cultura é essa que o irmão tanto fala? Né? Olha, nos nossos dias existem algumas culturas sociais que por vezes nós resistimos, né? Nós resistimos a alguns padrões culturais dos nossos dias. Né? Deixa eu buscar aqui um exemplo de um padrão cultural dos nossos dias. Um padrão cultural dos nossos dias é uma família homossexual introduzida num ambiente religioso. Estão tentando fazer disso uma cultura e embutir nas nossas cabeças. A pornografia nas mídias sociais. Hoje crianças têm celular, crianças pequenas, de 2 anos, 3 anos, já tem um tablet e um celular. E, por vezes, né, não são tomados os devidos cuidados para que essas crianças não acessem pornografias ali no ambiente das redes sociais. Uma criança ela vai direto no ícone do YouTube e acesse lá, ela procura o desenhozinho dela sozinha e ela acessa. Isso no meu tempo era inimaginável. E já nos dias de hoje é uma cultura. É uma cultura de maneira que as crianças nascem e logo, logo, para poder ser incentivadas até mesmo a desenvolver, né, a sua inteligência, já lhe é dado um telefone celular. Isso no meu tempo não existia quando eu era criança. Mas a cultura de hoje, elas fazem com que isso aconteça. E aí o que acontece? As mídias sociais, elas
apelam, entendeu? Para que nós vivamos segundo o que eles entendem por certo, o que eles querem introduzir na nossa cultura. Então eles começam a passar nas mídias sociais, as nossas crianças começam a assistir dois pais, duas mães, começam a introduzir isso na cabeça deles de pequeno, para que isso seja cultural, para que isso seja normal. Mas preste bem atenção. Aqui no texto eu coloquei atenção. Por quê? Porque eu gostaria de te passar essa informação e se você pudesse repetir diversas vezes e gravar alguma coisa dessa aula, eu gostaria que fosse essa frase que está em vermelho, que vai dizer assim, olha, os princípios registrados nas Sagradas Escrituras são absolutos e, portanto, não podem ser submetidos aos caprichos de uma sociedade permissiva. Os princípios das Sagradas Escrituras, eles não mudam, queridos irmãos, queridas irmãs. Eles não mudam com o tempo. O que a Bíblia diz a Adão, a Bíblia diz a mim. Não é porque isso foi dito há muitos anos atrás, há não sei quantos mil anos atrás, que foi revogado. Não, continua valendo e de uma forma absoluta. Tá bom? E isso está escrito lá em Efésios 2, versículo 2 e Efésios 6, 12. Beleza? Então vamos adiante. O mundanismo na sociedade. Olha, o mundanismo na sociedade parece até ser uma redundância, mas não é. Preste bem atenção aonde que o mundanismo ele começa a se infiltrar meio que de forma sorrateira. Nós vemos aí um desenhozinho, né, de uma justiça, de um lado um homem que poderia ser considerado legislador e do outro lado da balança o povo. Preste bem atenção. O mundanismo na sociedade, vejamos nas leis, como é que está acontecendo esse mundanismo? Um dos propósitos da lei é regular o relacionamento entre homens e mulheres, possibilitando a ordem e o desenvolvimento da sociedade civil, certo? As leis não são maiores que os homens, mas foram constituídas para que os seus direitos e deveres sejam respeitados. Atualmente, em nosso país, muitos projetos de lei têm sido apresentados com o objetivo de justificar certa cultura, certos comportamentos contrários à palavra de Deus, tais como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto, a utilização de células troncos embrionárias em pesquisas científicas. Olha, talvez você pense assim, não, irmão Marcelo, mas é porque no tempo de José não se imaginava uma pesquisa científica usando células tronco para poder fazer ciência. Né? Então isso é o avanço da tecnologia, isso não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com leis. Ei, peraí, querido, cuidado com isso, porque o mundanismo social, o mundanismo na sociedade, ele é igual ao diabo, ele é sorrateiro, ele vem de uma forma bem vagarosa para que não cause escândalos. Quando a gente fala de casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu lembro que há mais ou menos uma década e meia atrás, há uns 15 anos, um beijo de um heterossexual na televisão era praticamente proibido. Eu lembro que quando terminava o jornal, né, ali o programa de notícia ali, jornalística, aparecia assim, programa proibido para menores de 18 anos. Isso não existe mais, sabe por quê? Porque não existe o interesse da mídia em classificar essas notícias, esses programas. Então eles colocam 5 horas da tarde um programa de jovens
onde é natural pessoas do mesmo sexo se relacionarem. E aí a sociedade começa a querer também viver aquela vidinha, a vida da novela. E aí começam a querer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Aí teve uma explosão da homossexualidade na nossa sociedade, aonde parecia ser um clamor social. E quando se fala de clamor social, a gente fala de mudanças de lei para favorecer a sociedade. Então preste bem atenção. Primeiro eles trabalharam no nosso intelecto, na nossa cabeça, para depois eles fazerem com que verdadeiramente os legisladores criassem leis para que essas práticas antibíblicas viessem a ser introduzidas na nossa sociedade como cultura. Eu estou falando difícil, você está conseguindo me compreender? Olha só o que está em vermelho. O que tem feito com o mundanismo, né? O que o mundanismo tem feito na nossa sociedade em relação às leis? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto. Tivemos aí há pouco tempo uma matéria muito extensa, né? Falando a respeito de uma jovem que foi estuprada e engravidou aos 10 anos de idade. Uma grande parte da sociedade apoiava que aquela menina fizesse um aborto e uma outra grande parte de conservadores cristãos achavam que aquela menina, por diversos motivos, né, tanto da psicologia quanto da medicina, em vários ambientes da saúde dela, né, diziam os estudiosos e os intelectuais que ela deveria ter aquela criança e, caso não quisesse criar, ela pudesse disponibilizar aquela criança no orfanato para adoção. Mas outras pessoas, né, não tão conservadoras como os cristãos, achavam uma aberração deixar uma menina de 10 anos ter uma criança. Isso poderia causar, na concepção empírica deles, poderia causar transtornos psicológicos irreversíveis. Na realidade, o que eles chamam de transtornos psicológicos irreversíveis, os conservadores cristãos chamam de desobediência à palavra de Deus. Você consegue entender qual é o perigo do mundanismo dentro das igrejas? E aí, quando eu falo dentro das igrejas, por favor, não pense que eu estou falando de templos. Eu estou falando de templos. Amém, queridos? Vamos adiante. O mundanismo na educação. Olha, vimos nas leis, agora vamos ver na educação. Né? Eu tenho um material instrucional e esse material instrucional me deu essa sequência. Mas eu até pensei em trocar a sequência, porque a educação ela começa de pequenininho, né? Então eles começam a mudar a sua mentalidade já lá na escola pequenininho. Já lá no maternal, onde não tem banheiro separado para meninos e meninas, aonde você pode ser o que você quiser e não o sexo que verdadeiramente você foi criado. É lá que eles tentam deturpar e atrapalhar o teu entendimento. A tua vista, a tua visão, né, espiritual, ela fica embaçada para entender os princípios absolutos de Deus. Preste bem atenção como que esse mundanismo ele entra na educação. A educação secular tem como fundamento o naturalismo, o humanismo, o pluralismo e entre outros ismos contrários à Bíblia. A educação infantil, da educação infantil ao ensino superior, os valores cristãos são contestados, algumas vezes ridicularizados, e não poucas vezes os princípios cristãos são ignorados na educação infantil. As teorias empregadas por algumas instituições são fundamentadas no ateísmo, no antropocentrismo e no relativismo moral. Tudo é relativo, não é absoluto como a palavra de Deus é. A palavra de Deus ela se torna meio que desatualizada para esse povo.
A palavra de Deus que é imutável, a palavra de Deus que é absoluta, acaba não cabendo dentro da didática que eles têm para com as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. E acabam formando adultos com caráter deturpado, com caráter naturalista, com caráter humanista, pluralista e assim vai. O homem pensa só em si, não consegue pensar no outro. Olha só que coisa interessante. Quando um dos maiores mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar ao próximo. E aí, quando eu venho com o antropocentrismo, eu quero ser amado, eu quero ser feliz, é o homem no centro. É a vontade do homem no centro e não a vontade de Deus. Você consegue perceber isso? As teorias empregadas por algumas instituições são fundamentadas no ateísmo, antropocentrismo e no relativismo moral. Os livros didáticos costumam priorizar o evolucionismo e a autonomia espiritual e moral do homem. Beleza? Vamos lá. Desculpa. E qual é o resultado pretendido por essas escolas, cheias de ismos que tem por aí? Muitas dessas escolas são conhecidas pela excelência e qualidade. Entretanto, suas filosofias são contrárias à palavra de Deus. Se é contrária à palavra de Deus, já não presta para os nossos filhos, não presta para mim. Ah, mas eu sou adulto, eu posso estudar naquela faculdade, eu tenho uma cabeça já amadurecida, eu tenho um temor e um tremor de Deus dentro do meu coração. Amém, querido? Então, cuide para que os seus filhos cresçam com essa mesma maturidade e entendimento de Deus. Porque a sociedade que os espera é uma sociedade onde as escolas de excelência e suas filosofias são contrárias a tudo que essa palavra diz. A prioridade delas não é a formação do caráter segundo o princípio divino, mas a capacitar o educando para o mercado de trabalho, levando-os a ser mais competitivo numa sociedade que prioriza o ter em vez de ser. Eu vou postar 2 figurinhas aqui e vou dizer para você, isso sim, união, complacência, né? Amizade, amor, interação, isso sim. Competição, um puxando para trás com o outro, um fazendo força contra o outro, isso não. Mas infelizmente, as escolas de hoje em dia, que começam a colaborar com a formação moral dos nossos filhos, da nossa juventude, do futuro do nosso país, elas estão ensinando eles a serem competitivos. Elas estão ensinando eles o isso não, que está apresentado nesse slide. Ao invés de serem colaboradores um do outro, entram numa competitividade aonde o desejo, o alvo a ser alcançado é o ter e não o ser. Beleza? Vamos lá. O mundanismo atuando nas famílias. Já vimos na educação, já vimos nas leis e agora vamos observar nas famílias. A estrutura familiar no mundo está em processo de mudança. Nada se parece com o que Deus instituiu no princípio. O que vemos hoje é a banalização do divórcio, a infidelidade conjugal e a possibilidade legal de casais homossexuais adotarem crianças. Isso é um atentado contra os alicerces familiares fixados por Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou homem e mulher. E aí hoje essa sociedade quer introduzir uma cultura onde tudo pode. E aí uma criança que é adotada ainda, né, ali nos seus primeiros anos de vida, né, ela cresce vendo o seu pai ser um homem e a sua mãe também ser um homem.
Irmão Marcelo, cuidado, essa aula vai estar na internet. Eu não estou falando dos princípios morais culturais. Eu não estou indo de encontro, não é homofobia. Eu estou falando dos princípios que estão registrados na palavra de Deus. E assim como a lei garante eles a ter o direito de adotarem crianças, mesmo sendo pessoas do mesmo sexo, a lei também me garante a professar a minha fé. E a minha fé diz, a palavra de Deus que eu creio diz, que isso é contra os princípios de Deus. Então eu não tenho que temer em falar que a palavra de Deus é contra esses tipos de princípio. Eu não tenho que me melindrar ou que ficar intimidado com esse tipo de coisa. Porque a mesma lei que garante a liberdade para eles, também garante a liberdade para nós. Falarmos da verdade. Eu não sou contra, eu não tenho nada com quem faça o que está sendo ensinado e ministrado nessa aula dominical, são os princípios bíblicos. Se nós fôssemos falar de filosofia, nós íamos pegar os livros de Platão, Sócrates e Aristóteles, por exemplo, e iríamos falar de princípios filosóficos. Se nós fôssemos estudar ou falar de conceitos da medicina, nós iríamos pegar os livros, né, das grandes academias de medicina e nós iríamos falar de princípios da medicina. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Amém? Olha só, as famílias, vamos ver. Como o mundanismo atinge o entretenimento? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só para a gente fechar lá nas famílias. Olha, a estrutura familiar no mundo está em processo de mudança. Você concorda com isso? Ah, irmão Marcelo, a sua aula dominical está com muito pouco conteúdo bíblico. Não, queridos. Nós estamos falando de tudo isso aí, nada disso é novidade para Deus na Bíblia, não. A sodomia, ela já era conhecida no tempo de Jó. Os problemas familiares, eles são conhecidos desde Adão. Eu não estou falando de ideias minhas e falando que é princípio bíblico, mas não estou citando a Bíblia. Estamos sim. Preste bem atenção. Já nos nossos tempos, o processo, né, de mundanismo dentro da família tem tentado mudar a estrutura familiar. Nada se parece com o que Deus instituiu no princípio. O que vemos hoje é a banalização do divórcio. Como é que era o divórcio na Bíblia, queridos? Eu não vou responder. Eu queria somente que você refletisse. Como era o divórcio? Como é hoje? Quais eram os requisitos para um divórcio? A Bíblia apoia o divórcio? Eu gostaria que você parasse um pouco para refletir a respeito disso, tendo em vista que eles estão tentando mudar a nossa cultura, banalizando o casamento com divórcios aí. Tem gente que já casou e já separou umas 20 vezes. Isso tudo, como diz o fim do texto, é um atentado contra os alicerces familiares fixados por Deus. Como o mundanismo atinge o entretenimento? Olha, aquilo que nós falamos lá. O lazer e o entretenimento saudáveis, na medida certa, não são prejudiciais à vida espiritual. Porém, as práticas mundanas de diversão, por meio das quais as pessoas praticam toda forma de pecado, constituem um sério problema para toda a vida social e cristã. Atualmente, o mundanismo corrompeu até mesmo o lúdico, os jogos e o entretenimento, sendo o divertimento uma ocasião para bebedeiras, a violência, para usar droga, para se prostituir. Os jovens hoje, eles saem não para dançar, não para se alegrar, não, eles saem para prostituir. Peguei 10, peguei 20, fiquei com 30.
Ó, tô ficando com 5. Quando Jesus voltar, você também vai ficar. Vai ficar ficando. Ah, não, é porque eu fumo só aqui um narguilezinho. Meu querido, se você é um cristão autêntico, você tem que ser diferente daqueles que são ímpios, os considerados não cristãos. Jesus falou que nós temos que ser diferente, temos que ser sal, temos que ser luz. O que significa isso? Nós não podemos ser iguais. Tem um cânticozinho que cantava lá na igrejinha, quando eu congregava no Rio de Janeiro, lá dentro da comunidade, que fala assim, que é diferente do mundo o crente que tem Jesus em sua vida. É diferente porque tem a vida contida com Cristo em Deus. É diferente, pois está comprado e lavado no sangue de Cristo. Leva uma vida alegre, já canta hinos, porque já venceu. É grande a diferença, e o mundo pode ver. Quando um crente é sincero e tem sua vida cheia de poder. Quando um crente é verdadeiro e tem negócio com Deus. O mundo vê a sua vida, então reconhece, é um servo de Deus. Todo crente verdadeiro carrega consigo o bom cheiro de Cristo. É uma tocha queimando, ardendo em chamas por onde passa. E não se faz necessário dizer que é crente, o mundo conhece. No seu jeito de agir, no modo de vestir, também no falar. O jeito de agir, o modo de vestir, o modo de falar do cristão, de quem tem vida com Deus, é diferente, queridos. Você não vai ver um cristão verdadeiro fumando um cigarro. Ainda que aquele homem dê a paz do Senhor, você vai perceber que ali o Espírito Santo de Deus não faz morada. Porque aonde o Espírito Santo de Deus habita, ele transforma de dentro para fora. As práticas mundanas não nos pertencem. Olha, o lazer, o entretenimento saudável, na medida certa, não são prejudiciais à vida espiritual. Nós podemos jogar bola como jogamos, Anderson, Celinho, Adi, tô com saudade daquele futebol. Agora o nosso time está reforçado aí com o pastor Egídio, pastor Eliel, pastor Magno. Vamos marcar um futebol, porque isso é saudável e não é pecado. Porém, as práticas mundanas de diversão, por meio das quais as pessoas praticam toda forma de pecado, constituem um sério problema para a vida social cristã. Eu não vou compartilhar, eu não vou, como foi pregado no domingo pelo nosso pastor Egídio, o Salmo 1, onde diz que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes detém a seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada à beira do ribeiro, onde dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não caem. Esse é o cristão verdadeiro. Eu não vou sentar na porta de um botequim. Como que ficaria a minha reputação como cristão, como aquele que foi chamado para fazer a diferença, aquele que foi chamado para ser diferente? Como fica a minha reputação se eu for visto sentado num botequim de noite, numa mesa onde está cheia de cerveja? Não, irmão, mas eu não estava bebendo, não. Mas não se faz diferente, você está se fazendo igual, e isso a Bíblia condena. Você talvez não esteja bebendo hoje, mas se você continuar frequentando esse ambiente, certamente você vai acabar um dia bebendo. E são essas as práticas mundanas que têm feito, com que o pecado entre na igreja. Entre na igreja, a igreja está cheia de pecado, a igreja. E é isso que nós temos que evitar. Quando nós falamos do mundanismo entrando na igreja, o mundanismo entrando, não, tá vendo? Ó, já botou um pano verde ali, tá igual ao mundo. Não, não é isso não. Ali é a tecnologia, sendo trabalhada para que seja melhorado um vídeo, alguma coisa que faça o entretenimento nosso, o nosso trabalho como
pregadores, como ministro, como os jovens que louvam, que levam a palavra. Ali está sendo feito um tipo de adaptação para melhorar, de repente, uma imagem. Não é mundanismo na igreja, não. O mundanismo na igreja que a Bíblia se refere é em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Bem, queridos? Então vamos lá. Não ameis o mundo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro na carta, na realidade, de 1 João. Não é João, não, é 1 João. Lá no finalzinho. Vamos abrir aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 João 2, do versículo 15 ao 17. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, que é imutável. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós vamos fazer uma observação quanto às concupiscências que fazem com que a igreja se contamine com o mundo. Vamos lá. O que significa amar o mundo? Amar o mundo é estar em estreita comunhão com ele, dedicando-se aos seus valores, costumes e cultura. Em outras palavras, é ter a satisfação nas coisas que desagradam a Deus e ofendem aos princípios das sagradas Escrituras. É impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo, como vemos em Mateus 6, 24, onde a Bíblia vai dizer que é impossível você servir a dois senhores. A um você há de agradar e outro você há de desagradar. Querido, deixa eu fazer uma observação. Nós costumamos dizer de uma forma empírica, né, de uma forma costumeira, de que tudo em excesso é danoso, é ruim. Né? E aí o que acontece? Quando nós lemos aqui que amar o mundo é estar em estreita comunhão com ele, dedicando-se aos seus valores, o que no mundo é valoroso? É você ter dinheiro, ter uma condição social boa, é você ter influência. E tem pessoas, irmãos, que buscam isso com toda a sua força, de todo o seu coração. E essa dedicação de toda a força e com todo o coração, ela deve ser para encontrar a Deus, para conhecer a Deus, e não para se dedicar às mazelas desse mundo. Porque como a palavra disse lá em primeira carta de João, no epístola de João, no versículo 17, as coisas desse mundo passam, mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que procuram conhecer a Deus, aqueles que encontram verdadeiramente Jesus Cristo e deixam com que o Espírito Santo de Deus faça morada em si, esses viverão eternamente. Não é passageiro, é eterno. Preste bem atenção que mais uma vez nesse texto está citado o versículo de Tiago 4:4. Você lembra o que está escrito em Tiago 4:4? Vamos ler? Para você não esquecer. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha Tiago 4:4 de novo, falando da relação entre aqueles que buscam as coisas do mundo e aqueles que buscam a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que em breve veremos a grande diferença de quem serve a Deus e quem não serve.
Olha, queridos, isso é muito perigoso, porque por vezes estamos querendo fazer balcão de classificados na igreja. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou em busca disso, eu estou em busca daquilo. É bancada de negócios, barganhando com Deus. Senhor, me dá isso, eu vou jejuar, eu vou orar para receber isso, quando na realidade a sua busca incessante tem que ser por conhecer a Deus, estar com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Não, irmão, mas eu preciso. A Bíblia diz: buscai o Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e você não terá falta de coisa alguma. Que isso, irmão? Mas você está dizendo que então o motivo dessa falta que eu tenho tido é porque eu não estou buscando a Deus de coração? Querida, não estou falando de você, eu estou falando do que a Bíblia diz. E se você quiser ser confrontada, não se sinta confrontada com o que eu digo, sinta confrontada com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, ela verdadeiramente vem para confrontar o homem e fazer com que ele se converta dos seus maus caminhos. Amém? As 3 vias que eu falei para vocês lembram quais são as 3 vias? As concupiscências? Vocês conseguiram lembrar? Olha, as 3 vias. Em João 1, do 2,16, a Bíblia descreve 3 vias que conduzem o cristão ao mundanismo. A primeira, a concupiscência da carne, diz respeito aos desejos impuros e à busca de prazeres pecaminosos e à satisfação dos sentidos. Você conseguiu compreender o que ele diz que é a concupiscência da carne? Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade, ela traz um jugo sobre o nosso corpo. Você pode estar de terno, de gravata, você pode estar empapalhoado, que se você for uma pessoa imoral, não é a sua roupa que vai te trazer um semblante de homem ou de mulher de Deus. A imoralidade, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,18, que ela traz um jugo de imoralidade explícito ao corpo. Preste bem atenção. Vamos continuar lendo aqui. Essa foi a concupiscência da carne, certo? Ela diz respeito aos desejos impuros, a busca de prazeres pecaminosos. Eu preciso ser mais explícito? Não, né? Então, a satisfação de todos os sentidos. Interessante isso. A concupiscência dos olhos refere-se ao desejo incontrolável pelas coisas mundanas que satisfaz a cobiça do homem. Olha Romanos, vamos ler Romanos. Vamos ler Romanos 7, do 7 ao 11. Romanos 7, do 7 ao 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha que interessante. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, né? Concupiscência que a gente está falando. Porque sem lei, né, está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Eu vivia, mas sobrevivia o preceito. Reviveu o pecado
e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Preste bem atenção, queridos, que a concupiscência dos olhos, que a palavra de Deus nos traz, ela refere-se a desejos incontroláveis por coisas mundanas, a cobiça. Eu quero sempre ter, eu quero sempre ter, eu quero sempre ter. Eu quase nunca quero ser. Na concepção do exemplo, eu poderia dizer para você, melhor é você ser uma bênção do que ter uma bênção. Porque se você for uma bênção, muitas pessoas vão usufruir, muitas pessoas vão conseguir entender, ver, sentir Deus na tua vida. Agora, se você tiver uma bênção, só você que vai usufruir. Mas eu não posso ter uma bênção, irmão? Não, pode. Mas você tem que entender que o caminho para ter uma bênção é ser uma bênção. Você consegue entender? Vou repetir. O que você tem que entender é que o caminho para ter uma bênção não é a cobiça. O caminho para ter uma bênção proveniente de Deus e abençoada é ser uma bênção. Amém, queridos? A soberba da vida é a terceira via, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que significa a soberba da vida? Diz respeito ao orgulho do homem pecador que não conhece o senhorio de Deus. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando-se independente de tudo e de todos. Tiago 4, lembra que nós lemos Tiago 4,4? Falando dos amigos do mundo, o inimigo de Deus. Agora vem Tiago 4,16. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Trabalha em favor próprio, buscando a glória para si. Todo aquele que busca a glória para si, todo aquele que quer a glória para si, a Bíblia vai dizer que isso é maligno. Por que será? Por que será que aquele que busca ser exaltado, aquele que busca ser glorificado, ele tem características malignas? É diferente daquele que procura glorificar a Deus. Procura dar glória ao nome do Senhor. Procura exaltar a Deus em todo tempo. É diferente. Por que é diferente? Por que esse é proveniente de Deus? Essas práticas são provenientes de Deus e aquelas daqueles que têm tipo um narcisismo. Eu me amo, me adoro, eu sou lindão, sou poderoso, eu posso, eu tenho. Por que isso a Bíblia vai nos dizer que é uma jactância maligna? Será que a gente consegue fazer alguma semelhança com alguém? Fica a dica. Em Romanos 12, 2, a palavra de Deus nos orienta a não nos conformarmos, com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Mas o que significa isso? Vejamos, o verbo conformar, no original, significa ser modelado de acordo com um padrão e refere-se à constante imitação de uma atitude ou conduta até que a pessoa se torne igual ao modelo. A palavra diz lá em Romanos 12, 2 que é para você não se conformar com o quê?
Não se tornar modelo do quê? Não se comparar ou não virar padrão com o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então ele diz que o original da palavra conformar é igual a ser modelado de acordo com um padrão. Refere-se à constante imitação de uma atitude ou conduta até que aquela pessoa se torne igual ao modelo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis, não se moldeis, não sejais parecido, não sejais mundano, mas transforme esse mundo pela renovação, metanoia, pela renovação do seu entendimento. E aí diz o texto: devemos combater e não imitar os padrões mundanos, pois a igreja não é apenas separada do mundo, mas consagrada a Deus. Essa igreja aí é quem, queridos? Fala para mim. É o templo? Essa igreja aí se refere ao templo, ao espaço onde cultuamos? Ou refere-se a nós? Então, se refere-se a nós, eu quero ler de novo. Devemos combater e não imitar os padrões mundanos, pois a igreja não é apenas separada do mundo, mas consagrada a Deus. Amém, querido? Mas transformai-vos. Transformai-vos diz respeito a uma mente renovada, que é fruto da atuação do Espírito Santo. E nós temos essa referência em 2 Coríntios 3,18 e em Tito 3,5. O cristão de mente renovada é capaz de discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amados. De novo, o cristão de mente renovada é capaz de discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você, meu querido irmão, que gosta da palavra, que tem um chamado para pregar o evangelho, que eu acredito que todo cristão tem esse chamado, eu convido você também a meditar no que seria a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos adiante. Conclusão. O cristão que busca uma vida santa não pode se conformar com as coisas deste mundo. Qual é o texto que eu falei para vocês que nós viríamos várias vezes? Tiago 4:4. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Repita isso aí na sua casa. Tiago 4:4 diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Tiago 4:4. O cristão que busca uma vida santa não pode se conformar com as coisas deste mundo. Observemos que as concupiscências estão associadas à falta de conhecimento legítimo do que é útil, real e necessário para ter uma vida que agrada a Deus. Só cai em concupiscência quem perdeu a visão do reino de Deus e fixou seu olhar nas ilusões passageiras desse mundo. Uma ideia para deixar gravada no seu coração. Não tentemos amoldar a igreja ao mundo, e sim as pessoas do mundo à palavra de Deus. Ideia 2. Queira ser uma bênção mais do que ter uma bênção. Ideia 3. Tenha para você a Bíblia como referência, independente do que vão dizer a seu respeito por essa atitude. Você conseguiu entender essas três ideias que eu quero finalizar essa aula dizendo a você, instruindo a você? Eu quero dizer de novo a você: não tentemos amoldar a igreja ao mundo,
mas sim as pessoas do mundo a palavra de Deus. Queira ser uma bênção mais do que ter uma bênção. E tenha a palavra de Deus como referência, independente se vão te chamar de quadrado, de um novinho com mentalidade de velho, independente se vão dizer que você está perdendo tempo. Tu fala, todo o tempo que eu estou perdendo aqui, eu vou ganhar na eternidade. Queridos, ser cristão, estar muito mais além do que carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão, estar muito mais além do que simplesmente você saudar alguém com a paz do Senhor. Não deixemos, não permitamos que o mundo venha entrar na igreja de Cristo. Que o mundanismo venha tomar conta da nossa vida, das nossas práticas. Ainda que práticas mundanas que desagradem a Deus virem lei. Faça como Daniel, prefira obedecer a Deus. Pois Deus tem, não só na sua palavra, mas Deus tem revelado através dos seus profetas, através dos pastores que pregam, nos ensinam no caminho, que há uma vida de abundância para aqueles que vivem uma vida de gratidão e obediência para com Deus. Amém, querido? Eu gostaria de desejar a você um bom domingo, pedir para que você fique continuamente refletindo, analisando, buscando dentro de si uma análise introspectiva para perceber se o mundo, em lugar nenhum, tem tentado entrar na igreja de Cristo. Se você entender que o mundo está tentando entrar por algum lugar, se você entender, você ore a Deus, redobre a sua oração, redobre a sua comunhão, mas não permita, seja você um canal de Deus na terra, amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. Muito obrigado por pela sua atenção. E eu espero logo mais à noite encontrar você buscando ser cada dia melhor para com Deus e para com todos aqueles que convivem com você, buscando ser melhor na presença de Deus. Deus abençoe, queridos. Eu gostaria de encerrar fazendo uma breve oração. Você ora comigo? Feche os seus olhos. Senhor amado, eu gostaria de te agradecer, ó Pai, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe na manhã deste domingo. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai querido, pelas tuas orientações. Obrigado pela ajuda do teu Espírito Santo que nos traz à memória, meu Senhor, as coisas, Pai querido, das quais o Senhor quer que falemos, Pai querido, para que juntos aprendamos a andar nos teus caminhos e não nos desviar dele. Deus, nos conceda um domingo, Pai querido, de alegria e de paz, nos ensinando, meu Senhor, a fazer a tua vontade para que nunca venhamos refletir o mundo, e sim a tua glória, para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Forte abraço, bom domingo, Deus te abençoe. Graça e paz!